Seja bem-vindo, caro telespectador, ao programa Opinião Feminino, aqui onde marcamos a análise dos temas que marcam a atualidade. Desta feita, hoje vamos exclusivamente discutir os ataques em Cabo Delgado, tendo em conta os acontecimentos dia a dia em que 10 pessoas foram decapitadas. Vamos olhar também para o estudo que foi produzido pelo IES e o MASC relativamente a estes ataques e vamos também tentar estabelecer uma ponte com a luz verde que o governo deu para a revisão da política de defesa e segurança. Vai fazer a discussão de hoje, conto com Éssita Segaúca, quem desde já cumprimento. Muito boa noite, Éssita. Seja bem-vindo ao programa de hoje. Boa noite, Mucipo. Cumprimento também aos nossos telespectadores e a Fátima aqui presente. Cumprimento a Fátima. Boa noite, Fátima. Seja muito bem-vinda ao programa de hoje. Muito obrigada, Mucipo. Boa noite. Saudar aos caríssimos telespectadores e a minha colega do painel, Éssita Segaúca. Boa noite. E Fátima, começo mesmo por si e vamos aos últimos acontecimentos na Mocimboa da Praia. Estas decapitações, digamos assim, que chocaram a sociedade. Qual é a sua opinião? O que acha que deve ser feito? E qual é a sua interpretação daquilo que está acontecendo neste momento em Cabo Delgado? Bom, sobre este acontecimento, de facto, colheu-me com bastante surpresa e também choque pela forma como foi feito, sobretudo pela brutalidade com que esta situação aconteceu, o sangue frio que nós vimos, portanto, através das imagens que circularam pelas redes sociais e também pela comunicação social. O que eu acho é que a polícia deve parar primeiro de achar que a situação está controlada, porque penso que este é um sinal de que claramente a situação não está controlada, não estão fragilizadas aquelas pessoas ou aquele grupo, como a polícia tenta passar. Eu compreendo a ideia da polícia de não alarmar a sociedade. Transmitir alguma tranquilidade à sociedade. Mas é preferível o fazer por omissão do que criar expectativas nas pessoas, porque as pessoas depois se perguntam, imagina as famílias daquelas vítimas quando ouvem a polícia dizer que fragilizamos. Fragilizamos a quem? Se conseguiram decapitar, olha só, decapitar 7 pessoas. Quer dizer, isto é bastante dramático, é bastante preocupante e me parece que até o momento não há ainda nenhuma investigação muito concreta das autoridades moçambicanas para compreender este fenômeno. Há este estudo que o IES, o IES e o MASC fizeram à volta, portanto, desta situação para compreender uma série de aspectos, mas ainda não há uma investigação de inteligência do Estado para nos indicar claramente a origem, o modus operandi, as fontes de sustentação, como é que eles se mantêm, que se conseguem esconder nas matas e ninguém os vê e ninguém houve até denúncias, mas ninguém os viu a ponto de agirem da forma que agiram, como é que eles se expandem de Mocimboa da Praia, de repente estão em Palma, é alguma distância entre Mocimboa da Praia e Palma, portanto, eu penso que aqui, e o próprio porta-voz da polícia reconheceu que é preciso fazer uma investigação para compreender o fenômeno. E isto, pelo menos publicamente, não há ainda indicação ou evidências de que isto esteja a ser feito. Portanto, enquanto nós não compreendermos este fenômeno, não termos informação de inteligência suficiente para saber e estrategizar uma intervenção, nós vamos colocar homens das nossas forças de defesa e segurança no terreno, vão morrer porque não sabem com quem efetivamente estão a lidar. Encontramos situações no início, no primeiro ataque que aconteceu em outubro do ano passado, que as pessoas eram até protegidas nos quintais dos residentes da região. Significa que, de certa forma, eles gozam de algum protecionismo. E nós vimos os nossos polícias serem atacados, os nossos polícias serem mortos. Então, eu penso que, enquanto fazemos esforços como Estado para controlar a situação, é preciso que se investigue para compreender, afinal, o que é que se passa, por que é que nós estamos nesta situação. E aqui, mais uma vez, nós nos questionamos, afinal, os nossos serviços de inteligência e segurança do Estado estão a fazer o quê? Estão aonde? Em que momento é que eles são chamados à intervenção? Como é que a polícia vai ao terreno sozinha, sem informação de inteligência, de estratégia para lidar com a situação?
O CISI não é para andar a controlar nossas vidas. Não é para ficar ali na televisão a ver se a Fátima falou bem, falou mal. Ou saiu com quem, ou fala com quem. É para lidar com questões de defesa das ameaças ao nosso país. Onde é que está o CISI? Esta, qual é a sua opinião e se concorda com a Fátima de que é preciso fazer uma investigação profunda e essa questão do papel dos serviços de inteligência do Estado, neste caso em concreto, em Cabo Delgado? Obrigada, Cipo. Primeiro queria manifestar a minha solidariedade para com os familiares das vítimas, também com a população que de alguma forma vivenciou este terror, ver irmãos, ver vizinhos serem decapitados é algo que nós até neste momento em que falamos, quando falamos de Moçambique, falamos de paz, falamos de tréguas e toda a nossa narrativa é construída no sentido de alcançar a paz efetiva e começar a projetar um desenvolvimento econômico sustentável. Portanto, não era de esperar que algo com esta brutalidade acontecesse. Tendo acontecido e já havendo indícios, antecedentes dizia de que algo não vai bem, não só na Mocimba da Praia, mas é preciso reconhecer na província de Cabo Delgado, portanto todos aqueles distritos ali do litoral precisam ou merecem especial atenção, merecem o redobrar de condições de segurança, portanto é algo que surpreendeu-me porque os antecedentes foram visíveis, mas também houve um pronunciamento das nossas autoridades que indiciavam ter que a situação estava controlada. Exatamente. E efetivamente vivemos dias de relativa calma. Parecia que sim, a vida tendia a normalizar. Portanto, este incidente apanhou, pelo menos a mim, completamente desprevenida, e o que eu penso, o que eu acredito que deve estar a acontecer, se já não foram tomadas as medidas, é necessário que se trabalhe nesse sentido, é que é preciso combinar aqui a abordagem a ter com relação não só a Cabo Delgado, mas com todo o vasto litoral que Moçambique comporta e as nossas fronteiras. Acha que esse risco não existe só em Cabo Delgado? Sim. Existe noutras zonas litorais do país? Eu penso que, pelo menos, a abordagem não deve ser apenas para Cabo Delgado, porque nós temos um país vasto, temos fronteiras porosas, aliás, é preciso dizer demasiadamente porosas, temos estado a enfrentar alguma dificuldade de controlar a nossa migração, de controlar quem entra, inclusive quem sai, de controlar o que entra, como entra, portanto, está a acontecer hoje em Cabo Delgado, mas nada obsta que tenhamos isso em Macigir, que mesmo não sendo costa, há ali alguns interesses a convergir. Nada obsta que aconteça na Matola, aqui bem próximo de todos nós. Portanto, eu penso que há alguma abordagem combinada que deve ser feita. Já temos um estudo, portanto, aqui uma visão academicista que traz algumas luzes para aquilo que pode ser a razão, para aquilo que pode ser a motivação e aquilo que pode ser também o que está a ser reivindicado. Portanto, seria aqui a instauração de uma nova ordem social. Portanto, é uma visão academicista. Os próprios promotores deste estudo dizem que este é um estudo preliminar, precisa de ser aprofundado porque há ainda muito por explorar. Portanto, uma abordagem também que podia estar aqui é da nossa inteligência. Portanto, tentar perceber o que é que está a acontecer, quem são, de onde vêm, para além daquele discurso que eu considero para acalmar, para manter as populações com relativa esperança de que isto está controlado, até porque, insisto, nós estamos a sair de momentos muito dramáticos, tivemos aqui uma subversão, tivemos momentos de instabilidade que se prolongaram e fizeram as suas vítimas, portanto, quando começamos a respirar alguma acalmia, faz de todo o sentido que esta tensão não pareça, pelo menos, estar de volta, mas uma coisa é o que nos é dado a saber, a imagem de tranquilidade, a mensagem de tranquilidade que nos é passada, e outra coisa bem diferente é o trabalho
efetivo a ser feito no terreno. Esta ideia que a Fátima desenvolveu de que houve falhas na capacidade de prever este acontecimento, isto pode-se colocar em cima da mesa. O facto de que, considerando as particularidades na província de Cabo Delgado, e acompanhamos as informações de que alguns líderes tradicionais já há anos vinham chamando a atenção sobre a possibilidade da eclosão deste tipo de fenômeno, não poderá ter havido falhas na capacidade de prever este tipo de situações? Semana passada eu defendia que, ao olharmos para o Mocimboa da Praia, para a Palma, já agora, não nos cingíssemos apenas na questão da exclusão social. Até porque o estudo que temos estado aqui a citar sugere que ali lideranças religiosas, algumas delas que estiveram fora de Moçambique em formação, voltaram para Moçambique e não têm estado a encontrar enquadramento nas mesquitas. São pessoas que têm estado a desenvolver ou criar laços por via de casamento, têm um tecido social bem constituído, uma vez serem-se filhos da terra. Portanto, há toda uma série de condições para que estas pessoas possam entrar, circular e não levantarem suspeitas. Todavia, há também outros fatores que este mesmo estudo traz ao de cima, que é aquilo que eu dizia, olharmos para Quimoanes e Macondes, por exemplo, olharmos para Moçambique como um grande mosaico cultural onde várias etnias convergem numa mesma província e até hoje publicamente nós assumimos que a nossa convivência é boa, é pacífica e que nos respeitamos. Portanto, esta combinação de abordagens que eu sugiro é mais neste sentido, porque como é que íamos prever? Poderíamos dizer que, ok, a exclusão social é acentuada em Cabo Delgado, comparativamente a que províncias ou a que região? Podíamos ter, no seu entender, seria difícil prever uma situação destas? Portanto, se olharmos para, como disse, olharmos para o grande mosaico cultural que é Moçambique, diferenças entre duas etnias, ou o fato de uma etnia ser dominante, ser maioria e deter o poder político e econômico, acontece não só em Cabo Delgado, acontece também em Maputo, acontece em Sofala, que é a minha província, quando temos Naus e Cenas. Portanto, quero acreditar que acontece em Nampula, portanto, nem por isso estamos a viver este fenómeno. Mas há outros fatores, para além deste, aquilo que poderíamos considerar fatores antropológicos naturais, há também a descoberta de recursos e a fase em que nos encontramos, em que já passamos de mera descoberta, começa a haver movimentação no sentido de, a breve trecho, começarmos a ver o retorno. Portanto, já estamos na fase de ver a exploração a acontecer e eventualmente, estes grupos que se calhar tenham algum histórico antropológico que propicia ou indicia animosidades, podem de alguma forma posicionar-se também para a exploração destes recursos. Portanto, eu vejo aqui esta abordagem combinada no sentido da academia, podem nos vir várias formas de interpretar, desde a antropologia, a sociologia, como estas pessoas vivem, como viveram, como se relacionam. Podemos também ver esta questão da exclusão social, portanto, a necessidade de se instaurar uma nova ordem onde um certo grupo pretende, ou pela via de terrorismo, podemos assim dizer, alcançar alguma hegemonia, mas também pode ser uma questão de redistribuição destes recursos. Portanto, um grupo de pessoas que pretende afirmar-se para estar presente ou semeando o caos e de alguma forma aproveitar-se dos recursos que lá existem, ou estabelecer-se como terem prioridade também para o momento em que dissemos, ok, Cabo Delgado vai poder contar com 5, 10% daquilo que produz em termos de gás. E este grupo já está lá posicionado. Portanto, são várias abordagens que podem ser aqui lançadas exatamente, e precisam de ser aprofundadas, sob o risco de acharmos que isto é uma questão pura de exclusão social, e amanhã descobrirmos que, afinal, há razões antropológicas. Ou o inverso, olharmos para uma vertente puramente antropológica, onde olhamos para Quimoanes e Macondes como sempre sendo uns e outros, e, afinal, haver aqui um fator que, usando até esta animosidade,
puxa a corda para chegarmos à situação em que nos encontramos hoje. Fátima, a ideia levantada pela STDIC, pelos argumentos que ela coloca em cima da mesa, seria difícil prever este tipo de situação, ponto 1. Ponto 2, a ideia de que a situação em Cabo Delgado tem que despertar as nossas autoridades em relação às zonas litorais, mas não só, entre outras zonas onde eventualmente começa-se a criar algum terreno fértil para este tipo de fenômenos. Bom, eu concordo em relação ao segundo ponto de que esta situação de Cabo Delgado nos deve chamar a atenção, não só às autoridades, mas a nós como moçambicanos, para os eventuais riscos que possam surgir no futuro, porque o nosso país partilha fronteiras com muitos outros países, o nosso país tem recursos em zonas que são distantes, portanto, e que muitas vezes até são quase que abandonadas. É só olhar para uma zona como, por exemplo, Mabalane, como Chicoalaquala e por aí fora, e hoje ficamos a saber que afinal há diamantes em Massangena. E é uma zona quase que não interessa a ninguém pela própria natureza, pela distância, etc, etc. Então, é preciso, de facto, que o nosso Estado se faça sentir. E o nosso Estado se fazer sentir não é só por via das autoridades, líderes comunitários que garantem, portanto, que as pessoas sejam mobilizadas para ir votar, etc., mas as pessoas sentirem que a autoridade, a polícia está lá, as Forças Armadas estão lá, portanto, as estruturas do país estão lá representadas e há ordem, porque estas estruturas impõem a ordem. Eu penso que neste aspecto estamos ambas de acordo. Agora, em relação à prevenção, eu não concordo que seria difícil de prever. Primeiro porque nós, como país, temos que mudar, de facto, aí concordo, temos que mudar a nossa abordagem, a nossa lógica. As nossas instituições devem parar de funcionar para servir interesses de grupos. É preciso que por exemplo, os nossos serviços de inteligência não são uma entidade à parte de toda a sociedade. Há estudos antropológicos que já foram feitos naquela zona de Cabo Delgado, de onde hoje estamos a ver surgir esta situação de instabilidade numa forma diferente com um cunho criminal. Okay? E de terror, em certa medida. Há estudos que foram feitos. Alguém teve interesse alguma vez de ir olhar que, olha, ali está a haver uma dinâmica diferente daquela que havia no passado. Ali, aquela zona, como é que ela era antes? Quais são as dinâmicas que ali existiam para poder prevenir situações eventuais? Quem fez isso? Houve alguém com interesse? Então, a nossa academia não pode existir só para Moçambique ser um país que também tem instituições de ensino, instituições de pesquisa, mas é para fazer o uso das pesquisas que são feitas e que nos alertam sobre os riscos. Se as autoridades hoje locais chamaram atenção ao governo, mas antes já havia estudos que falavam dos conflitos étnicos, que são um fator importante. Porque é preciso ver como é que estas elites se posicionam pós-independência, antes da independência, no pós-independência, pós-descobrimento dos recursos. Porque tudo isto, podemos dizer o que quisermos, mas tudo isso gira à volta dos próprios recursos. Porque é preciso olhar também cronologicamente. Quando é que nós começamos a ter uma situação forte, se nós sentirmos que de facto há uma situação anômala, efetiva a acontecer? Quando é que isso aconteceu? Foi depois de 2010, depois do descobrimento, portanto, dos recursos. Quando é que nós começamos a ter uma entrada massiva desses imigrantes ilegais, vindos da Somália, os bengalis, vindos dos grandes lagos, etc. E aonde é que estes foram? Quem é que os rastreou? Quem é que os controla? E nós somos um país imenso. Um país imenso, nós andamos em extensas áreas e as comunidades estão mais para o interior. Aquelas pessoas, onde é que ficam, nós não sabemos. Portanto, eu acho que era possível prevenir, sim, com um sentido, de facto, de instituições que cumprem com o seu papel, é possível fazer. Algumas questões que eu acho até que são importantes pensar numa altura desta. Quando é que começa a radicalização? Porque isto nos vai localizar ou indicar para alguma coisa na compreensão deste processo. Quando é que também começamos a registrar a entrada massiva dos migrantes estrangeiros? Para onde é que eles foram? Aqueles que não vieram até Maputo, porque uma parte veio até Maputo, outra parte ficou na região norte. Uma parte significativa está em Nampula. Muito provavelmente algum dia vamos ter problemas em Nampula também.
estas pessoas, quem é que as controla? Aonde é que elas estão? Viraram empresários, têm aqueles contentores, vendem produtos, não sei o quê. Mas como é que elas sobrevivem? Mal falam a nossa língua, mal falam inglês. Não tem documentação. Não tem documentação. Como é que elas sobrevivem ali? Então, há muita coisa aqui que tem que ser investigada para compreender até quem é que os apoia, a ponto deles conseguirem ficar numa zona onde eles não conhecem ninguém, não têm nenhuma relação cultural nem linguística com aquelas pessoas, não têm documentação, portanto, estão em risco eles próprios e, mesmo assim, eles continuam lá. Então, eu penso que aqui havia condições, sim, para nós prevenirmos, mas tirando ou mantendo essa parte da prevenção constante, eu acho que há também alguns fatores importantes que é preciso analisar em relação a este caso. Se nós nos lembrarmos que no pós-5 de outubro houve denúncias, as pessoas começaram a falar abertamente que nós já alertamos as autoridades não tomaram a sério. Foram até ajudar as autoridades a identificar quem eram as pessoas, lembram-se? E logo a seguir houve retaliação. Houve alguns líderes que foram inclusive assassinados por terem colaborado com as autoridades. Pode ser que este caso, portanto, a dissipação destas pessoas pode ser resultado, em parte, ou pode ser uma ação de retaliação também, porque temos 300 pessoas que já estão sob custódia policial, que estão praticamente num processo de preparação ou de julgamento. Então, estas 300 pessoas vão significar alguma coisa para o grupo e o grupo pode estar a querer emitir alguma mensagem tanto para aquela população local, instalando o clima de medo para não colaborarem com as autoridades na denúncia e continuarem a ter aquela relação que sempre tiveram. O segundo aspecto que para mim é importantíssimo e deve ser aprofundado é que esta situação, de forma bruta e grave como acontece, ocorre num momento em que nós estamos a ouvir pela comunicação social que o governo está a negociar com o senhor Eric Prince um projeto, portanto, de militarização e proteção militar, portanto, para a proteção dos recursos ao nível de Cabo Delgado. Pode ser que esta radicalização ou esta ação brutal seja também uma mensagem para pressionar o governo para aceitar o projeto do senhor Eric Prince nos termos que ele os propõe, que diz que quer que uma parte dos custos do investimento que vão ser feitos sejam pagos na totalidade com o nosso gás a sair em 2023. Se estamos numa situação destas, o Estado está preocupado, porque são as populações que estão em risco, é a reputação do próprio Estado da soberania que está em risco. Esse Estado vai, obviamente, de olhos fechados, dizer, ok, eu assino e está aí. Então, penso que são fatores que é preciso colocarmos também sobre a mesa para analisarmos. Duas questões. A primeira, queria ouvir também a sua reação, a reação da Fátima, questão da previsibilidade deste tipo de acontecimentos, mas também a reação da polícia, que coincidiu também com a reação do Conselho de Ministros, portanto, da porta-voz do Conselho de Ministros, e também do governador da província de Cabo Delgado. A polícia diz que este é um grupo que foi amplamente fragilizado e que está em um total desespero em tentar buscar algum protagonismo, no sentido de que a situação está controlada, este grupo foi neutralizado e, eventualmente, como forma de transmitir algum sinal de força, tenham ido por estas vias. Qual é a sua opinião em relação, primeiro, à questão da previsibilidade, mas, segundo, a forma como as nossas autoridades se posicionaram aos acontecimentos? Na verdade, estas duas questões para mim se ligam e vou dizer porquê. Primeiro é a questão da previsibilidade. Não são estranhos os que lideram estes grupos, pelo menos o estudo denuncia isto. Não são estranhos, são filhos da terra, são filhos da casa, alguns que apareceram a mostrar, portanto, esta radicalização são, inclusive, membros expulsos das Forças de Defesa e Segurança, portanto, polícias e das tropas de guarda-fronteira, líderes religiosos que foram estudar fora, na Tanzânia, e retornaram, por alguma razão, não conseguiram inserção nas mesquitas já instituídas e eles, enquanto as suas famílias, portanto, mães, pais, irmãos, continuavam naquelas mesquitas já tradicionais, eles foram criando nos quintais outras mesquitas, portanto, faziam grupos de oração e, de vez em quando, iam para as mesquitas já estabelecidas
e mostravam uma forma diferente de professar a religião islâmica. Portanto, estes pequenos sinais, à luz das autoridades, foram tratados como assuntos meramente religiosos, como questões de grupos de pessoas que não se conseguem entender sobre quem lidera portanto, a maneira como o Islão é percebido e professado em Moçambique. Penso que esta foi mais do que previsão, eu poderia considerar aqui alguma negligência, porque hoje conseguimos ver que, afinal, era algo que foi crescendo e que tomou a dimensão que tomou. Sobre denúncias, é verdade, eu lembro-me que quando do primeiro ataque, acho que esta mesma a televisão aqui da casa fez uma reportagem que eu considero esclarecedora e foram abordadas não só as autoridades, mas também familiares. Há mães ali que falavam de seus filhos a mostrarem, estarem completamente a leste do que teria acontecido. Filhos que mudaram completamente a forma de ser e de estar. Filhos que eram obedientes, calmos, eram bons, religiosos, passaram a mostrar uma atitude agressiva, passaram a manipular armas, inclusive brancas, em frente à família e começaram a efetuar cultos nos quintais. Portanto, eu penso que esta questão foi negligenciada, mas, reitero, eventualmente as autoridades locais tivessem dificuldades de ver o que é que indicia alguma crispação entre grupos religiosos e o que é que poderia indiciar, vamos lá, temos uma província, um distrito a ser tido como estando por influência de grupos terroristas. A segunda questão que é a reação das nossas autoridades, portanto, com a mensagem relativa à calma, de serem grupos neutralizados. É preciso também, e isto o estudo também diz bem, mas podemos olhar também como é que funcionam as células da Al-Qaeda, do Al-Shabaab, que são células, sim, são grupos grandes, mas são repartidos em pequenas células. Portanto, cada uma destas células, apesar de intercomunicarem, são independentes. E a que é que isto leva? É que neutralizar e eventualmente abater a ESITA como líder de uma célula não fragiliza de forma alguma a célula da Fátima ou as outras células. Portanto, elas têm uma formação, tornam-se, vamos lá, radicais, todos eles, e adquirem por si uma autoridade para com aqueles membros, e a associação ali é automática. Se o líder morre ou é neutralizado, há um membro que imediatamente toma o controle desta célula. Portanto, se as autoridades conseguirem... Essa ideia de ser isolados, exatamente, mostra-me que se calhar ou é uma mensagem de conforto que as autoridades estão a transmitir, ou não se está a perceber em que é que estes grupos se estão a inspirar. Mesmo o nome Al-Shabaab, portanto, de juventude, jovens não precisam ser na religião islâmica. Qualquer jovem é de por si rebelde, é de por si alguém que procura marcar o seu espaço, o seu território. Estes, em particular, são formados para ser radicais, e radicais mesmo, no extremo. E são ainda instruídos para a morte de um ou a retirada de um não significar absolutamente nada no que concerne à progressão do grupo. Portanto, se em outubro foram retiradas algumas lideranças, não significa que aquelas células morreram. Não significa que portanto, o comando deixou de existir. Significa apenas que a ESITA já não está ali, pode ter sido morta com 3, 4, 5 pessoas que estavam sob sua liderança, mas a ESITA já inspirou ou foi formada com outros jovens que passaram a criar imediatamente outras células e a fazer igual ou espalhar mais terror do que aquela célula neutralizada fez. Portanto, o trabalho da polícia tem que ser estudada e percebida. E podemos olhar também para como é que se armam. Alguns destes jovens são, sim, naturais de Mocimboa da Praia, de Palma, são jovens que cresceram ali, mas foram estudar fora.
Portanto, na Tanzânia, no Burundi, por onde estiveram, criaram relações, criaram, portanto, outras conexões. E estas conexões são também importadas. Estas conexões são também trazidas para a Mocimboa da Praia, para Palma, e vão elas se espalhando. O estudo diz uma coisa muito interessante. Para além das relações de casamento, e se calhar aqui é onde eu discordo com a Fátima, quando diz que são pessoas que se calhar não falam a nossa língua. Sim, mesmo aqui em Maputo nós temos isso. Encontras um jovem, está ali, não fala português, mal nos entendemos, casou com a Écita, moçambicana, casa, constituída, os vizinhos todos conhecem a Écita, sabem quem ela é, de quem é filha, então ele vai se instalando ali. Se a ideia deste casamento é criar uma destas células, vai acontecendo nas calmas, sem levantar suspeitas. Em algum momento, se calhar até a Écita está também radical e está a fazer o trabalho, portanto, de líder ou de ajudar estas células a levarem avante a sua missão. Portanto, há aqui várias formas que se calhar nós negligenciamos, não só as autoridades, mas também nos bairros. Nós convivemos com muitos destes e o puxar a corda também pode degenerar em xenofobia. Podemos, de repente, olhar para todos os estrangeiros. É um dilema, é um dilema, exatamente. Há muitas irmãs nossas que estão casadas com nigerianos, burundeses, tanzanianos, têm negócios, têm as suas barracas. Não é automático que sejam pequenas células, portanto, do Al-Shabaab ou da Al-Qaeda. Não é automático que estejam aqui por questões, vamos lá, de criar uma nova ordem social. Pode ser que saíram do Burundi, por exemplo, naquela altura de instabilidade do seu país, foram buscando vários destinos, estão aqui e ou estão simplesmente a refazer a sua vida com uma parceira moçambicana. Portanto, são várias questões aqui que nossas fronteiras ficaram muito tempo abertas, recebemos, Moçambique tem esta forma até de ser um país hospitaleiro, recebemos tanta gente, recebemos tantos povos e alguns deles hoje podem conviver conosco como pessoas absolutamente normais, que só buscam um cantinho para viver a vida, mas também podem ter estas conexões. É aí onde a abordagem da nossa inteligência faz sentido. Os estudos que existem podem ter sentido de encontro, mas é preciso esta abordagem combinada. Muito bem, vamos então aqui a algumas linhas de fundo que este estudo levanta, algumas questões que vamos então analisar. Fátima, o estudo questiona, por exemplo, que implicações o fenômeno da radicalização islâmica traz para investimentos na região norte do país, em que medida esses investimentos podem agudizar ou reduzir as clivagens locais e contribuir para o fenômeno da radicalização islâmica, em que medida o fenômeno da radicalização islâmica afeta os esforços atuais da estabilização política e econômica do país, em que medida as dinâmicas regionais, Tanzânia, Quênia, Somália, podem influenciar a evolução do fenômeno em Moçambique, de que tipo de políticas o país precisa para fazer face ao fenômeno e que lições o fenômeno traz para o processo de construção do Estado em Moçambique. Se calhar, começando com esta última questão, quais são as grandes lições que esta instabilidade, digamos assim, em Mocimboa da Praia deve nos recomendar no processo de construção do Estado? Bom, primeiro eu penso que a questão das instituições. A questão das instituições. Nós precisamos de ter instituições fortes, instituições que se fazem sentir. O Estado se deve fazer sentir e a sua mão ser mais ou menos pesada. Nós falamos aqui que nós somos um povo bastante hospitaleiro, recebemos vários povos e também fomos recebidos por vários povos no período de guerra, no período da luta contra o colono, quando as pessoas foram fugindo e por aí fora, fomos acolhidos e nós também temos que retribuir, mas o fato de nós termos acolhido estas pessoas se terem casado com as nossas irmãs e por aí fora, ou com os nossos irmãos, algumas são de sexo feminino, portanto, não implica que estas pessoas devem ser permitidas a circular sem nenhum controle, porque nós próprios, quando vamos para um país, ainda que vivamos por lá, não temos total liberdade para circular, fazer e desfazer. O ponto é que nós somos um Estado negligente, que estamos mais preocupados em perseguir-nos uns aos outros, porque vemos em nós próprios ameaças e deixamos os outros. Os outros sempre são melhores que nós, sempre têm as melhores intenções que nós. Então, penso que a grande lição aqui é como é que nós lidamos com outros povos,
porque nem todos eles vêm com as melhores intenções para o nosso país. Isto é um aspecto. O outro aspecto de lição é que nós temos que compreender as nossas relações enquanto povos. Estamos a dizer que naquela região de Cabo Delgado, por exemplo, e nós temos a mesma situação acontecendo na Zambésia, entre os Lomões e os Macuas, temos a mesma situação acontecendo em Nampula, entre várias. Portanto, temos problemas aqui tribais, de grupos. E nós não estamos ainda a lidar com estes problemas. Estamos a achar que nós os resolvemos bem, mas tudo indica que não, porque há um momento em que uma elite sobe, ela fica hegemônica, depois há um outro momento que outra elite sobe, aquela volta a ser rebaixada. Portanto, estamos numa situação de lutas constantes. E imagine, num contexto destes, em que os recursos estão a ser descobertos, estão a ser explorados, num contexto em que há uma elite determinada no poder e uma outra subjugada, quando já esteve em cima e ela se acha melhor que a outra, como é que nós lidamos com isto? Para mim, a maior lição, porque a luta de elites, para além de ser um problema de poder, no sentido de quem manda, quem dita as normas, é também um problema de acesso aos recursos. Se nós hoje, se o estudo conclui que o grande problema é a marginalização, o não acesso aos recursos, etc., é porque a marginalização, a exclusão, tudo isso é espaço propício para se incubar todos os males que podem vir. É espaço propício. Então, para nós evitarmos que situações dessas se expandam para regiões como Zambésia. Zambésia ganha quanto do orçamento do Estado, tendo a população que tem, a riqueza que tem, infraestruturas que não tem. Quanto é que o Estado manda para lá? Qual é o critério? Comparar Zambésia com uma província como Gaza, por exemplo. Comparar Zambésia com uma província como Manica, por exemplo. Comparar Niassa, que parece ser uma parte fora de Moçambique, com uma província como Inhambane. Portanto, nós como país temos que sentar e olhar quais são os nossos problemas que permitem que males se incubem e se voltem contra nós. Eu penso que esta que é a grande lição de nós pararmos e olharmos para a nossa realidade histórica, nossa realidade antropológica, nossa realidade social e nossa realidade econômica até, e resolver os problemas que nós encontramos nesta análise. Quer me parecer que nós ficamos o tempo todo a achar que isto tudo é normal. Até algum tempo atrás, dizia o pessoal do Sul é que manda em Moçambique. Agora já não é o pessoal do Sul, é o pessoal do Norte, são os Macondes. E quem que nos garante que não é isto que está a exacerbar esta situação toda? Então eu penso que a grande lição é que nós temos que nos compreender como país. Temos que compreender a nossa situação, como é que nós estamos, como é que nós somos, quais são as diferenças que nós temos, quais são os aspectos que nos unem e resolver as diferenças que temos para aumentar os aspectos que nos unem e evitar situações como estas. Qual é a sua opinião em relação às lições que devemos tirar disto no processo de construção do Estado de Moçambique? Temos que nos compreender uns aos outros. Não, para mim até diria que uma discussão como esta, numa altura destas também, é ouro sobre azul, vem mais do que a calhar. E me explico porquê. Primeiro fica claro que a construção de um Estado é algo muito complexo e vai para além de vontades, não é? Houve tempos que nós olhávamos, por exemplo, para a composição de um governo e às vezes até nos perguntávamos, mas o que é que certas pessoas estão ali a fazer? E a explicação, ou muitas das vezes a resposta que encontrávamos eram estes equilíbrios étnicos. Portanto, um bocado aqui, se calhar, como comentário ao que a Fátima trouxe, de como é que o Lomões, como é que nós nos interessamos, por que nós temos que olhar para um governo, por exemplo, dizer este é o governo de Moçambique. Não temos ali xanganas, não temos rongas, é governo de Moçambique. Por um lado, se calhar até conseguimos fazer isso. Há figuras que para alguns de nós dizem, mas o que é que estão ali a fazer? Representavam, sim, um povo. Há um canto de Moçambique onde uma família, quando ia fazer os seus ritos tradicionais, ficava feliz de saber que está ali a Fátima Membir. Ficava muito feliz ali naquele governo, porque é filha dali e
mesmo que ela não falasse, não dissesse absolutamente, está ali, representa assim um canto e mantinha aquele povo feliz, satisfeito, porque está a representar. Acha que esse tipo de posição faz sentido? Essa forma de acesso ao poder faz sentido no contexto atual? Olha, a discussão sobre unidade nacional em algum momento foi tida, há correntes que defendiam que era desnecessária. Por isso é que eu digo que este tipo de situações hoje em dia pode ajudar-nos, porque estamos numa fase em que fazemos uma revisão pontual da nossa Constituição, discutimos a nossa lei eleitoral e isso pode nos abrir as mentes para olharmos, ok, eventualmente vamos sair deste campo de equilíbrio étnico, não é? Vamos ter governadores que vão ser eleitos e eventualmente vão representar um grupo étnico. E até defendíamos que seja ele a escolher toda a sua linha. Se calhar temos aqui as respostas, que precisamos de falar mais uns com os outros. Que o fato de ser eleito, de um governador, por exemplo, ser eleito, não é? Pode não significar que ele sozinho vai nomear o seu administrador, vai nomear. Há coisas muito mais sérias para além de eu ganhei, não é? Que precisamos ter em conta. E à medida que este nosso Estado em construção vai se abrindo, vamos encontrando muitas coisas boas, como recursos naturais, e que temos que pensar na sua redistribuição. Se calhar este tipo de abordagem, este tipo de debate é mais do que necessário. Como é que nós construímos o nosso Estado, como é que nós fazemos com que esse Estado esteja presente para que todos nós sintamos. Aqui a Fátima disse algo como o nosso Estado está representado em todos os momentos. Nós mesmos já tivemos chefes de quarteirão, chefes de 10 casas. Eu confesso, eu pessoalmente, não me lembro da última vez que fui ter com o chefe do meu quarteirão. E quando me batem a porta, nem que seja só para dizer à vizinha, está tudo bem, eu já fico a franzir o olho, dizer, mas o que querem? Não é? E acredito que esta situação é vivida por todos nós. Mas está aí, se calhar é útil. Já foi útil no passado. Houve excessos, se calhar achamos que amaldiçoamos estas figuras, podemos hoje voltar a olhar. É útil, é importante para que todos saibamos quem é que vive neste prédio, neste condomínio, neste quarteirão, nestas 10 casas. Se eu decido ceder a minha casa, vou arrendar a minha casa, quem é que passa lá a viver, como é que vive. Portanto, podemos discutir estas questões todas e ir crescendo para o Estado, para a nossa própria máquina, desde como é que nós pomos os nossos governadores, que tipo de sensibilidades queremos ter. Discutia com alguém fim de semana e dizia, mas nós vamos virar um Estado federal, vamos ter depois um governador. Dizíamos, não é esta percepção, ou não é esta ideia que se pretende. Portanto, a unicidade do Estado deve estar lá e esta unicidade deve-se poder repartir de modo a que todos nós, portanto, todos os grupos étnicos, todas as manifestações tribais encontrem um alento. Obviamente, umas mais com maior expressão que outras, mas nunca no sentido de hegemonia total, porque penso que isto é que cria. Se nós resolvemos a questão com os partidos políticos, e parece que criamos até um pacote para resolver a questão dos partidos políticos, e hoje estamos a nos encontrar com um novo tipo de discussão que nos traz para o tribalismo, para questões étnicas. Então, esta discussão de unidade nacional de exclusão, aliás, vai muito para além de grupos, de partidos políticos. É muito mais do que isso. Moçambique tem muito mais pessoas que se calhar não encontram até reflexão nos partidos políticos. Pode ser que acabem estando lá para que façam parte desta distribuição. Pode ser que também acabem lá para poder fazer coro nesta luta para acesso às riquezas. Mas Moçambique está a ficar cada vez mais provado que é mesmo um grande mosaico cultural. Há aqui várias etnias, há aqui várias sensibilidades que precisam de ser tidas em conta para além dos partidos políticos. Fátima, isto acontece numa altura em que o governo anunciou a revisão da política de defesa e segurança no sentido de a atualizar conforme as dinâmicas e transformações que decorrem dentro e fora do país. Há, portanto, uma ocasião também especial para redefinir a nossa política de defesa e segurança, atendendo aos vários pontos que são levantados aqui. Eu penso que não há dúvidas, porque os fenómenos
que podem constituir ameaça à segurança do Estado, à segurança dos indivíduos, eles têm, portanto, se mutado ao longo dos anos. Por exemplo, esta situação da radicalização é uma situação que, se calhar, nós não a tínhamos pensado nestas proporções. Tínhamos uma definição de terrorismo que não tinha nada a ver com esta forma de atuar que nós temos hoje. A questão da decepação, retirada dos órgãos, etc., são realidades que nós até algum tempo atrás, muito tempo atrás, que foi o momento em que a nossa política, as nossas leis sobre defesa e segurança foram elaboradas, e hoje temos situações diferentes. Esta questão da entrada massiva de imigrantes estrangeiros, alguns vêm, e porque Moçambique faz parte das Nações Unidas e tem que acolher, portanto, os refugiados, mas para acolher refugiados há critérios e algumas pessoas não respondem a estes critérios, e algumas dessas pessoas que até podem responder aos critérios podem não vir, mesmo que venham sobre a âncora de serem refugiados, podem estar numa situação de refúgio para fazer, portanto, a avaliação do terreno para uma eventual ação, etc. Então, as nossas forças se devem adaptar àquilo que são, portanto, os desafios da atualidade, e também devem estar em linha, analisar o que acontece na região. Houve um momento que nós tivemos a questão dos piratas ao longo do Oceano Índico, e nós não soubemos como lidar com isso. Tivemos que recorrer aos nossos vizinhos da África do Sul, que hoje são nossos grandes amigos, mas nós não sabemos se de repente vão ficar nossos inimigos. E isso pode acontecer numa situação normal. Temos o Malawi, que há algum tempo foi nosso amigo, de repente virou não muito bem amigo e por aí fora. Então, é preciso contar com estas situações de aqueles que nós achamos que contamos com eles hoje, podermos não contar com eles amanhã, mas de melhor nos organizarmos e estruturarmos para lidarmos com os fenómenos. E para mim aqui é crucial a questão da coordenação interinstitucional. A polícia não é uma entidade à parte. As Forças Armadas não são uma outra entidade à parte. Os serviços de segurança, os serviços de inteligência e segurança do Estado não são também uma outra parte. Então é preciso ver na estratégia que se pretende nesta política como é que estas entidades se correlacionam. Porque quer me parecer que na polícia eles têm o seu próprio sistema de inteligência. Então, é como se já não fosse útil o sistema de inteligência do Estado, mas pode haver oportunidade para o sistema de inteligência da polícia, pela natureza do trabalho que a polícia faz, contar com o sistema de inteligência do Estado. O mesmo pode acontecer ao nível das Forças Armadas e por aí fora. Então, eu espero que esta política venha, portanto, reforçar a questão da coordenação interinstitucional. Esta situação de Palma vem nos mostrar claramente que não está a haver coordenação institucional. Pode até ser que o CIS tenha informação sobre aquela situação, mas não partilhou com a polícia, não partilhou com as Forças Armadas. Pode ser que as Forças Armadas que estão lá representadas tenham acesso a toda a informação, toda a inteligência, mas elas estão a atuar no seu âmbito e não partilham com as outras entidades com quem estão lá, portanto, no terreno. Então, eu penso que é importante vem em bom momento esta questão. Mas há um ponto que eu acho que é muito importante se pensar quando falamos de política. É preciso profissionalizar. A polícia já avançou, portanto, a PRM já está a avançar para a profissionalização, e penso que a CIPOL tem estado a contribuir muito para a profissionalização. Mas o mesmo nós não vemos ao nível das Forças Armadas. As nossas Forças Armadas continuam a ser um braço político. É preciso avançar para a profissionalização das Forças Armadas. As pessoas não podem ir às Forças Armadas simplesmente porque é obrigatório ir, simplesmente porque, bom, é obrigatório, eu fui e depois concluí a universidade, não estou a ter, portanto, enquadramento, vou para lá. Não, é preciso que as pessoas que acham que têm força, energia e que estão dispostas a dar pelo seu país, o façam de forma técnica. Porque
A estratégia militar é técnica, não é política. Não podemos decidir que vamos atacar uma determinada região porque os políticos querem. É preciso ir atacar uma região porque tecnicamente, estrategicamente é possível. E isso só vai ser possível quando nós tornarmos as Forças Armadas uma entidade profissionalizante. A África do Sul está a fazer isso, Portugal está a fazer isso, os Estados Unidos estão a fazer isso, a Angola está a caminhar nesse sentido. Por que nós continuamos a ter Forças Armadas politizadas? Isto é um problema. Quais são os elementos que acha importante incluir nesta revisão da política de defesa e segurança, atendendo aos vários aspectos que estamos aqui a discutir? Bom, primeiro eu queria só um comentário. Eu, quando olho para as nossas forças de defesa e segurança, e vou falar mesmo de forças de defesa e segurança, sem querer separar a polícia do CISE, das Forças Armadas, vejo aqui um comando único. Portanto, o chefe de Estado é também o comandante em chefe das Forças de Defesa e Segurança. Portanto, em tese, vejo eu uma articulação não só necessária, como possível e eficiente. Vejo também duas, se não três entidades. Uma é o Conselho de Estado, que tem estas funções também de defesa e segurança. Vejo um ministro na presidência para questões de defesa e segurança, portanto é aqui um super-ministro, é o principal assessor do Presidente da República para questões de defesa e segurança e eventualmente um assessor, portanto pessoal do Presidente também, para questões de defesa e segurança. Então, a articulação aqui não é só, vamos lá, não deve ser só institucionalizada, ela deve ser efetiva, deve ser de facto. O que o mundo nos mostra hoje, o tamanho de Moçambique, portanto, de norte a sul, de Zumbo a Índico, claramente mostra que não podemos continuar aqui a perspectivar uma defesa com fisgas. Não é possível. Temos uma costa extensa e esta mesma costa hoje põe-nos na separação entre Estados, mas também de recursos. Há recursos que põem qualquer um a arregalar os olhos. Portanto, a maneira como nós vamos olhar, ou devemos olhar para este Moçambique, definitivamente tem estado está a ser imposta por estas dinâmicas, não só internas, portanto, de descobertas de recursos, mas também o que se passa na região e no mundo. Porque os nossos amigos hoje, os nossos vizinhos hoje, amanhã, querem os nossos que estão com Malau é tão simples, é a navegabilidade de um riozinho, não é? Mas de tempos em tempos é só o governo, o regime, que portanto lá mudar e nós sentimos que hoje estamos bem, o que a Fátima está a dizer aqui, somos amigos ou não somos? Somos amigos, mas depende de quem está lá a governar. Portanto, sempre que há as alternâncias lá no Malau, as coisas também, a abordagem também começa a ser diferente. Então, esta forma de ser precisa de nos abrir os olhos, se é que já não havia nos aberto, e eu creio que já abriu. Aliás, um dos grandes problemas que nós hoje temos parece que teve a sua gênese mesmo nesta região de Cabo Delgado, nesta bacia, e a Fátima também trouxe aqui a questão dos piratas. Não foram os sul-africanos que nos ajudaram, foram os indianos, não é? Eles é que resolveram o assunto, e já nessa altura a ideia era o que é que nós fazemos com as nossas fronteiras. Parece que a ideia não é má. Cada dia fica mais claro que não é. A Fátima falou aqui também do Eric Prince, não é? Se nós não fizemos, se nós não tomamos nenhuma dianteira, se nós não resolvemos este problema por nós próprios, vamos ter que pedir ajuda. Que seja o Eric Prince, quem quer que seja, mas vamos ter que pedir ajuda. Porque claramente nós hoje estamos no spotlight. Chamamos a atenção, atraímos a cobiça e não temos condição nenhuma de diminuir a porosidade das nossas fronteiras se nós não tomarmos medidas. Portanto, estas instituições todas que assessoriam a Presidência da República em questões de defesa e segurança precisam de se tornar super instituições, mais do que nunca. Super instituições no sentido de fazerem coordenação, planificarem e estrategizarem. É preciso pensar Moçambique de norte a sul, de Zumbo ao Índico, mas é preciso também ver como estrategizar. E esta maneira de pôr tudo a correr, não creio que ainda podemos olhar e dizer precisamos de tempo.
Não me parece. Quando um grupo que nós ainda não sabemos bem quem são, o que é que os move, o que é que querem, se são questões de exclusão social, se é questões étnicas, se são questões tribais, não sabemos exatamente o que é. Consegue decepar e matar 10 pessoas, criar terror 5 de outubro, depois Mocimba da Praia, 26 horas debaixo de fogo. Portanto, alguma coisa já deixou de não estar bem, está péssima. Então, não temos tempo. E isto leva-me àquilo que eu diria é a conclusão a que eu chego. Se calhar nós estamos a nos distrair com várias coisas que no essencial levam a uma e única. Por que que temos os problemas? Pode ser que o que está a acontecer aqui não seja por acaso. Então, já há 10 anos, há 5 anos se falou. Falhamos na maneira de resolver o problema. Vamos lá nos concentrar e dizer o que é que falhou aqui e pôr as coisas nos caris. A questão da bacia de Cabo Delgado já foi pensada, já foi até avançaram-se com soluções. Falharam? Tudo muito bem. Como moçambicanos, queremos continuar a nos bater, a tirar a bola para aqui e eventualmente chamar os Érics príncipes dessa vida, ou queremos dizer, ok, alguém pensou, em algum momento um grupo de pessoas pensou, isto falhou, vamos agora repensar e fazer acontecer. Mas tem que acontecer, porque senão vamos nos arrepender. Como eu disse, entrar por Cabo Delgado pode nos chamar a atenção, porque temos ali um mar, está longe de nós aqui no Maputo, mas Massangena é aqui perto. Ouvi que Manhissa também, Maracuene também tem, ocorre petróleo. Então, quer dizer, podemos estar aqui um estúdio que debaixo também... Um dia podemos acordar aqui e ninguém sai de casa, ninguém se mexe, porque é só abrir a janela e vamos ver homens mascarados, com armas, facas e katanas, porque nós estamos expostos. A dinâmica não nos permite ganhar tempo. Nós precisamos de fazer as coisas acontecer e temos condição de fazer isso. Portanto, há aqui um pensamento estratégico que deve orientar-nos, não só aquilo que é o nosso governo, mas também nós, os moçambicanos. Acho que nós estamos a perder o foco, sabemos que temos problemas, mas em algum momento perdemos o foco. Penso que há vários acontecimentos aqui que nos estão a trazer de volta para um problema que já foi identificado e que precisa de ser resolvido. Com as suas palavras, fechamos o programa de hoje. Agradecer a vossa presença, a sua, a da Fátima e também a audiência do nosso caro telespectador. Voltamos a nos ver daqui a 7 dias, na próxima quinta-feira.